Sobre configuração da prova, a gente estava conversando um pouco antes, aí, esses dias, Uhum, sobre a uhum, configuração dela. É uma prova que ela é sempre dividida de acordo com os uhum, serviços lá de dentro, né? Sendo que 60% aham, dessa prova, 60 não, né? 50%, né? Que há alguns anos já é uma prova de 120 uhum, questões e não de 100. uhum, Então, uhum, metade dela é de geral e aparelho digestivo. uhum. Exato. Sendo que 30 é para a galera da geral, 30 para o aparelho digestivo, outras Uhum, 40 ficam para o pessoal das especialidades, 8 para uhum, cada, e aí mais uhum. 20 questões específicas de acordo com a especialidade Exato. que vai escolher. Sendo com um detalhe Exa- interessante, né? Que a prova, as 20 específicas da coloproctologia, não são só de coloproctologia, são Exato. as 20 específicas também de CAD, né, de aparelho digestivo. Então é como se fosse a mesma prova ali, apesar de ser uma sub diferente, né? Exato, né? Então, realmente, como o Felipe falou, né, a gente tem uma prova muito bem dividida, muito bem estruturada, né? Às vezes acontecem imprevistos, assim, se eu não me engano, eu acho que no meu ano de R+, por algum imprevisto, por alguma coisa, alguma confusão, acho que não caiu nenhuma questão de geral, né? Eu lembro de eu me matando na véspera para estudar as coisas de onco, de parede, e por algum problema não caiu geral, mas foi uma coisa excepcional. Porque no geral é uma prova, eu não sei se foi algum erro, alguma coisa, mas no geral é uma prova muito bem dividida, né? Como o Felipe falou, metade da prova é geral e gastro, e metade da prova as outras especialidades, uro, plástica, CCP, vascular, e por aí vai. E essas questões de geral e gastro são muito bem divididas, né? Então, metade da prova é geral e gastro, e essa metade é dividida em dois, né? Metade vai para geral, e as questões da geral são distribuídas entre esses temas que o Felipe colocou, né? Então, a gente tem um grupo de parede que faz questões de hérnia, questões de hérnias raras, questões de hérnia com perda de domicílio, questões de fechamento de parede, como ele deve ser realizado e tal. Até citei Um aí o Dr. quinto. Tanaka, né? Vulgo sushi, que o Uhum, pessoal fala, que foi quem exato. criou aquele score de hernia com perda de domicílio, quanto que vale a pena fazer ou não, quanto que é considerado perda de Uhum, domicílio, que é algo que a gente uhum, aprofunda nas aulas aí. Então, assim, exato, já é de cara uma aposta que você tem que saber. exato. Tem que saber lá É, os Tanaka e tudo mais. exato. A gente tem outro professor aqui, o Elber, né, que a tese de doutorado dele foi scores Legal. para tela profilática, né? Então, são os temas que caem nas questões de vocês, né? Então, o uso de tela profilática, como fechar a parede, né, small bites, aquelas coisas todas, hérnias Inclusive já caiu no raras, Einstein, né? Essa daí já caiu no Einstein. é, já, já. Uhum. Processo Hérnias direto. raras. Exato, acesso direto. E hérnias raras, complicações relacionadas à cirurgia de hérnia, isso vai cair com certeza. A outra parte da geral é de onco, basicamente eles fazem sarcoma, melanoma e alguma coisa de tumor neuroendócrino, essas coisas, porque as neoplasias do trato gastrointestinal acabam ficando com a gastro, na maioria das vezes, tá? Trauma bastante, com imagem, todo ano cai também, né? Emergências não traumáticas, a gente tem a questão de HDA, às vezes de ingestão de corpo estranho, essas coisas. HDA cai bastante, né? E de abdômen agudo, né? Tem apendicite, às vezes todo ano eles cobram uma coisa esquisita no abdômen agudo, né? Teve um ano que caiu piliflebite, né? Que é trombose séptica de veia porta. Teve um ano que caiu gospiboma, né? Que esqueceram uma compressa dentro da barriga. Então, às vezes eles cobram um caso de um abdômen agudo meio estranho, assim, de uma É. coisa que não é habitual. Então grava o 5, é o número 5. Passou de 5 mitoses ou passou de 5 centímetros, ele já vai se enquadrar no risco para fazer o Glivec. E acrescento, se você perfurar o tumor, que aí você pode fazer uma carcinomatose por giste, ou se ele for não gástrico, porque o giste, a gente está comentando aqui em estômago, mas ele pode dar no trato gastrointestinal inteiro. Ele pode dar no intestino delgado, ele pode dar no cólon, no ânus, no esôfago, enfim. Só que quando ele está no estômago, ele é de baixo risco. Saiu do estômago, só de ser extragástrico, já é alto risco, já vai ter que fazer adjuvância com imatinib. E posso dar só mais um a mais aqui, já que é USP? Galera, agora eu vou entrar em nível especialista. O imatinib, ele é muito bom para GIST com mutação no exon 9. Se ele for do exon 11, ele já vai ter resistência, tem que fazer dose dobrada. A dose usual é 400 miligramas por dia, vai ter que fazer 800. Então, o imatinib é bom para GIST com mutação no exon 9. Exon 11, dose dobrada, e se sair desses exons, nem imatinib funciona. O Glivec não funciona, aí tem que fazer o sunitinib ou regorafenib. Galera, eu fui além aqui, só porque é USP, beleza?
Saindo de estômago agora, a gente vai para fígado, dando sequência aqui no digestivo alto e na hepatobílio-pancreática, e vamos falar de CHC, de hepatocarcinoma. Lembrando que cai bastante tumor benigno também. Dá uma olhada aí, eles adoram perguntar hemangioma, adenoma hepático, aquela correlação com anticoncepcional. Então, galera, às vezes cai aí uma HNF, dá uma olhada nisso também, só que Separei CHC para cai despenca. Então, separei para falar de benigno aqui também, Cris. Pode você deixar. deixou benigno para falar, Felipe? Pô, maravilha. Óbvio, não sou bobo, né? Pô, a gente está se complementando aqui, então. É isso. Como Maravilha, sempre. maravilha. Então, galera, eu fico mais tranquilo, já que o Felipe vai comentar, e eu vou falar da parte maligna, que é a parte que me diz respeito. CHC é hepatocarcinoma. Rapidinho aqui, lembrando de rastreamento, paciente cirrótico, paciente com hepatite B, lembrando que hepatite B, ele não é tão carcinogênico quanto hepatite C, só que ele pode dar aquele jump. O paciente às vezes tem HBV, não é cirrótico e direto faz CHC. Então lembra que isso daí pode cair na prova. E paciente que faz fibrose hepática, está em moda agora, síndrome NASH, esteatohepatite não alcoólica, paciente obeso, né? A gente está tendo uma pandemia de obesidade, então tem que saber esse fator de risco. E assim, gente, essas questões de câncer de reto baixo amam cobrar TAI, TEM e TAMS. Amam cobrar isso. É muita terminologia que você tem que dominar. Tá? Então, você vai ver lá, excisão total do mesorreto. É uma terminologia que é muito citada. A TAI, que é excisão anal total. Aliás, é excisão local, né, do transanal. É a tradicional, quando você faz convencional. A TEM, que é endoscópica. A TAMS, que é minimamente invasiva. Então, assim, essas terminologias você tem que dominar. É algo que a gente falou lá durante o ano com o Cristiano, falamos no intensivão também, e é algo que eu quero reforçar aqui. Quando num câncer de reto baixo, lembra a definição de reto baixo? É aquele que a gente consegue tocar, né? Então, se eu conseguir tocar, isso dá mais ou menos ali 10 centímetros, se você for contar o comprimento do seu dedo, aí vai dar uns 10 centímetros mais ou menos. Se você consegue tocar, a gente considera isso um tumor de reto baixo, que é aquele tumor que está extraperitoneal. Quando que eu posso sair operando? Quando que eu posso tentar uma excisão local, galera? Sem necessidade da neoadjuvância ou sem necessidade de uma ressecção retal mais complexa. Tem que atender aqueles 5 condições ali, ó. Primeiro, tem que ser um T1 SM1. Lembrando, o que é SM1? É uma profundidade. A submucosa ela é subdividida em 3 níveis, que são SM1, é a mais interna, SM2 a do meio, SM3 a mais externa. Você só pode fazer a ressecção se tiver pegando a primeira subcamada da submucosa, que tem uma profundidade ali de 1000 micras. Tá? Isso aí vira e mexe, aparece em prova, tá? E aí, pensando em USP São Paulo, você não pode ir para a prova sem saber desse conceito da subcamada submucosa SM1, que está em 1000 micras ali. Então, primeiro ponto, é isso. Não pode ter linfonodo acometido, tem que ser um T1 SM1 N0 M0. Dependendo da distância anal, galera, você vai escolher essas diferentes técnicas. Então, se tiver menos de 6 centímetros, ou seja, ela é acessível facilmente com a cirurgia, você vai fazer uma TAI. O que é TAI? Excisão transanal convencional. Você faz sem endoscópio, você faz sem nada. Se ela tiver mais profundo do que isso, mais do que 6 ali, você vai fazer uma endoscópica. Então, assim, é o mesmo procedimento, que é fazer a excisão do tumor. Só que um você faz aberto, o outro você faz via endoscópio. E tem a minimamente invasiva que a gente pode fazer também, que é a TAMS. Beleza? Isso vai depender da distância anal, mas não é um contraindicativo. Tamanho do tumor. Ele tem que ser menor do que 3 a 4 centímetros. Felipe, se posiciona, pô. É 3 ou é 4? Gente, não tem disso. A referência, elas são variadas. Então, tem uns que colocam 3, tem uns que colocam 4, assim como a ocupação da circunferência do reto também varia. Vai de 30% a 40%. Tá? Sempre varia assim, de 3 para 4. Até os 6 e 8, se você dividir os dois por 2, né, dá 3 e 4 de novo. Então, está sempre esse 3 e 4 aparecendo aí na literatura. Tá? Então, diâmetro menor do que 3 e 4, ocupação da luz do reto menor do que 30% a 40%, e a histologia tem que ser bem diferenciada. Se não atender esses 5 critérios, galera, não pode fazer uma excisão local. Beleza?
não atendeu qualquer um deles, mas é T2N0, M0, você pode fazer cirurgia upfront, né? Que aí vai ser uma RAB ou um Miles, dependendo do quanto está cometido ali o esfíncter anal. Se não tiver acometido, a gente vai fazer uma RAB, ressecção anterior baixa do reto, ou você vai fazer uma Miles, se já tiver com um ânus acometido, né? Ou se o paciente já tem a incontinência anal. Tem muito paciente que tem incontinência anal no pré-operatório, né? Então, se ele já tiver incontinência anal, por que você vai poupar o esfíncter dele? Não tem porquê. Nesse caso, você vai e faz um Miles de uma vez. Então, só para a gente fechar aqui, lembra, o retalho do Bacangê também é chamado de retalho deltopeitoral. Ele é um retalho fácil cutâneo, porque ele leva pele, subcutânea, a fáscia, não leva músculo, e ele tem o pedículo principal dele pela artéria mamária interna. Então, tem que levar ali os ramos, principalmente do primeiro ao quarto, são ramos da mamária interna. Já o músculo, o retalho peitoral, ele é um retalho músculo cutâneo, porque ele leva músculo, e a artéria predominante é a tóraco-acromial. Beleza? Isso aqui já caiu 2 vezes na prova da USP, 2023 e 2021, se eu não me engano, e pode aparecer de novo. Então fica ligado nisso aqui. Beleza? A próxima outra aposta é em relação ao retalho livre ou microcirúrgico. A USP adora isso aqui. Avaliação da viabilidade de um retalho microcirúrgico. Então veja, a gente consegue com 3 exames físicos, não é exame de imagem, nada. Você faz um retalho microcirúrgico, pega ele da perna, pega ele do grande dorsal, pega do abdômen e coloca na área que você quer fazer. Faz anastomose vascular, faz anastomose venosa, arterial e sutura ele, beleza. Aí, no pós-operatório, você precisa acompanhar clinicamente esse retalho. Geralmente o protocolo varia de instituição para instituição, mas é a cada 2 horas no pós-operatório imediato. Então, nas primeiras 24 a 48 horas, você faz um exame clínico para ver se esse retalho não complicou. Não complicou com o quê? Trombose arterial ou trombose venosa. Mas vamos ver o que é normal. O normal do retalho é eu avaliar sangramento, temperatura e coloração. Então, eu vou lá, faço a digitopressão, faço a escarotomia, risco ele com uma agulha fina, e a pele desse retalho e vejo. Se o sangramento estiver normal, o que é normal? Você faz a escarotomia, faz a incisão com uma agulha grossa, uma agulha cinza, ou uma agulha rosa, por exemplo, ele vai sangrar o retalho em torno de 5 a 10 segundos. Ou você faz a digitopressão e solta, tem o tempo de enchimento capilar cerca de 2 a 3 segundos. Além disso, a temperatura vai estar normal, vai estar a temperatura da pele do paciente. A coloração vai estar igual à área do odor. Então, se você usou a pele do abdômen, geralmente é mais clara, vai ficar com a cor mais pálida. Se usou o retalho do dorso, por exemplo, o grande dorsal, vai estar com uma cor mais escura, mas é uma cor de pele normal. Já se acontece uma trombose da anastomose arterial, vai parecer como se fosse uma oclusão arterial aguda do membro inferior lá da vascular. Então, você faz a escarificação desse retalho, ele sangra lento. Ele demora 1 minuto para sangrar, às vezes nem sangra, não cai uma gota de sangue. A temperatura do retalho é frio. Claro, não chega sangue, não chega oxigênio, não chega nada, vai estar frio. E a coloração? Vai estar pálido, parece uma oclusão arterial aguda. E repara que eu coloquei ali um troféu e uma medalhinha de primeiro lugar. Por que isso? Eu coloquei até embaixo, ó. A principal causa de perda do retalho microcirúrgico é a trombose arterial da anastomose. Agora, além disso, o retalho pode complicar com a trombose venosa da anastomose. Esse tumor, ele costuma ser bilateral em até 10% dos casos, né? O que é bem bizarro, eu acho muito. E quando esse tumor, ele é multifocal, ou seja, por exemplo, a gente está olhando para o rim direito e ele tem uma parte de tumor ali no polo superior e outra parte de tumor ali no polo inferior, ou seja, ele tem mais de um foco. Quando ele for multifocal, nós temos que relembrar aquelas síndromes de predisposição genética, porque já não é normal o paciente ter um tumor de Wilms, mas ele ter um tumor de Wilms em 2 localizações diferentes, ou seja, em mais de um foco, tem que nos chamar atenção para síndromes de predisposição genética, que podem estar presentes em 10 a 15% dos casos. E as metástases? O principal sítio de meta do tumor de Wilms é o pulmão,
E isso vai ser importante a gente relembrar quando a gente for fazer o diagnóstico, o estadiamento desse paciente. E o que é muito interessante desse tumor é que ele tem uma característica trifásica. Como assim trifásica, né? Ele tem 3 características de células. Ele pode ter células estromais, células epiteliais, células de blastema, blastematosas. E à medida que cada uma dessas células predominar nesse tumor, a gente vai conseguir dizer as características para poder adequar a quimioterapia e o tempo de tratamento. Então, quando no tumor de Wilms predomina o tipo celular estromal, a gente sabe que é um tumor um pouco mais indolente, ele tem um menor risco de metástase, menor risco de recidiva. Já quando predomina o blastema, já é um tumor mais invasivo. Só que, graças a Deus, é um tumor que responde melhor à quimioterapia. Então, é um tumor mais invasivo, mas ele responde melhor à quimioterapia do que quando tem uma predominância epitelial e estromal, apesar de serem tipos mais indolentes. E vamos ver, então, quais que são essas síndromes de predisposição genética? Aqui eu chamo atenção para 3 síndromes. A principal é a síndrome Dennis-Dresch, ela é a mais frequente e ela decorre de uma mutação no gene WT1. Então, Wilms tumor, né, WT1. E esse paciente, como que se caracteriza, né, essa síndrome? É um paciente nefropata que muitas vezes, infelizmente, evolui para insuficiência renal. Ele tem tumor de Wilms e tem alterações geniturinárias. Então, esse é o paciente portador de Dennis-Dresch, que é a principal síndrome de predisposição genética associada ao Wilms. Mas também existe a síndrome Wagyu, que vai ser Wilms, aniridia, malformações geniturinárias e retardo mental. E também a síndrome de Beckwith-Wiedemann, na qual o paciente ele vai apresentar um falocele, macroglossia, macrosomia e uma hemipertrofia. Então, essas são as principais síndromes genéticas que pode ser uma dica ali na tua questão, tá? A gente tem que olhar para o paciente e tem que olhar para a imagem. Então, se é um paciente de alto risco, se é um paciente tabagista, se é um paciente mais idoso, a gente tem que ficar atento. E para a imagem, eu coloco principalmente em relação às bordas, né? Terem bordas irregulares ou espiculadas, e também ao tipo de calcificação, se for uma calcificação mais excêntrica, pensando ali em um câncer de pulmão. Eles normalmente vão botar tudo junto, né? Vão botar um paciente mais idoso, com uma lesão espiculada, lobulada, no lobo superior, ele pode ser em outros lobos, ou então ele pode colocar ali uma lesão subsólida que se mantém. Lembrando que toda lesão subsólida, né, que tem um componente vidro fosco, a gente precisa repetir uma tomografia para ver se essa lesão é persistente. E aí, sendo essa lesão persistente, a chance de malignidade ela é muito alta, até mais alta do que uma lesão que seja totalmente sólida. E aí, uma das coisas que eles perguntam muito, né, é sobre como é que a gente vai biopsiar esses nódulos. Vou colocar só um parêntese aqui, que eu botei algo mais, que é algumas coisas que normalmente não aparecem em prova, mas podem aparecer para vocês ali nos comentários, que é essa convergência vascular, que é os microvasos indo para a lesão, um sinal de retração pleural, que é quando a lesão está muito mais periférica, a gente olha a pleura retaindo, e uma cavitação mais espessa ou irregular, cavidades com a parede bem espessa, a gente tem que pensar também que pode ser uma lesão maligna, tá bom, pessoal? Então fiquem atentos nisso. E o próximo tem muita questão sobre isso e a gente não pode errar. Pode passar aí o slide, por favor? Que é como é que a gente vai fazer o diagnóstico desse nódulo, ou quando a gente está pensando em câncer de pulmão. Pessoal, isso aqui é uma coisa bem tranquila, que não pode errar, sempre tem uma questão lá. Então, como é que a gente divide, basicamente? Se for uma lesão periférica, a gente faz o quê? Percutânea, ou seja, guiado por tomografia. Normalmente é o que a gente faz lá no HC mesmo, quando as lesões são maiores ou periféricas. Quando a lesão é principalmente endobrônquica ou mais central, se é central, a gente pode entrar com a câmera, ou seja, com um broncoscópio e fazer ali a biópsia. Eu dei um exemplo aí de uma lesão endobrônquica, foi uma lesão de um caso meu, que são os tumores carcinoides, né? Que não
que são tumores neuroendócrinos, né, de norma de baixo grau, se for um carcinoma típico, e eles normalmente assumem essa aparência, né, que é endobrônquica em pacientes jovens, nada a ver normalmente com o adenocarcinoma ou o SEC, né? Fazem obstruções ou até bronquiectasia pós. Às vezes, a dificuldade, às vezes, nesses pacientes é a gente operar porque as lesões são muito centrais e podem precisar de broncoplastia, como precisou nesse caso. A cirurgia para fazer o diagnóstico, ela é a último artifício que a gente utiliza, porque operar apenas para dar o diagnóstico hoje, apenas dependendo da sua situação, mas de forma geral, se a gente tiver uma broncoscopia forte com uma radiointervenção forte, a gente vai fazer a biópsia para depois avaliar como é que a gente vai fazer em relação ao estadiamento e ao tratamento do paciente.